Olá galera, tudo bem? Bom, vamos para nossa quinta aula, né? A gente vai finalizar agora a nossa apostila, o último capítulo da apostila, e ele vai falar um pouco sobre como apreciar uma obra de arte. Esse capítulo, ele pega e retoma tudo aquilo que a gente estudou no capítulo anterior, então é legal que você pegue e faça a leitura da apostila, porque eu separei só aquilo que é diferente do capítulo anterior, porque ele fica relembrando e voltando naquilo que a gente já estudou, né, para fazer sentido para vocês, mas eu resumi esse capítulo porque ele vai ter apenas uma aula. E ele é um conteúdo bem extenso, então eu só resumi assim, peguei as partes em que ele vai falar mesmo do público, em vez de ficar falando do artista novamente, do que aquele período da arte significa, tá? Então, eu tô com o meu caderno aqui embaixo, né, as coisas que eu escrevi, então vou olhando para baixo aqui de vez em quando, mas prestem atenção aí. Bom, ele vai falar um pouco sobre a breve história do olhar do público e do olhar artístico, né? Do olhar artístico a gente já sabe, porque a gente estudou ali no capítulo anterior, ele vai falar como o artista vem mudando com o passar do tempo, e aqui também acontece isso, porque o olhar do público também muda, né? E isso influencia demais no que o artista vai produzir. Então a arte, ela era produzida para cerimônias e ela não era considerada um objeto artístico. O que isso significa? Quando a gente vai no museu de arte africana, de arte egípcia, de arte indígena, e a gente vê esse material lá, ele não era produzido especificamente como valor artístico. Quem produziu esse material não produziu pensando, eu vou fazer isso aqui porque vão exibir no museu. Não, provavelmente isso era artigo de rituais, de cerimônias, né? Não pensando que isso seria arte. Hoje a gente considera arte e existe uma longa discussão sobre esse tema. Caso alguém tenha interesse de pesquisar isso no Google é muito interessante, porque tem gente que diz que isso não é arte, tem gente que diz que é arte, então vamos deixar assim esse assunto bem quietinho, a gente só considera que é um objeto artístico, tá bom? Os gregos e os romanos produziram peças que foram estudadas ao longo do Renascimento e do Neoclassicismo. Então, como a gente viu no capítulo anterior, né, os artistas ali desse período, eles produziam a arte com o ideal do corpo masculino. Lembra que eu falei pra vocês que tinha o ideal do corpo masculino, as mulheres que eram representadas com o corpo masculinizado. Então, nesse período, né, os gregos e os romanos, eles estudaram a anatomia, estudaram, né, como era composto isso e como eles iam produzir esse tipo de arte, né, e deixaram vários estudos. Esses estudos, eles vão ser retomados ao longo do tempo, inclusive até hoje, se você for estudar ilustração, você vai retomar esses conceitos novamente para estudar anatomia, estudar o corpo humano, qual a representação do corpo humano, porque foram estudos muito complexos. Já na Idade Média, como também a gente estudou, a igreja usava essas expressões para ensinar por meio delas os dogmas católicos, e eles aprendiam importantes passagens bíblicas. Então, quem financiava os artistas nesse período da Idade Média era a igreja, tá? Então, lógico que as produções iam ser voltadas apenas para a igreja. E o público no Renascimento? Bom, independente dos motivos que eles tivessem para financiar um artista, o público renascentista, eles compartilhavam dos mesmos padrões estéticos desse período. Então, independente de quem fosse contratar um artista ali no Renascimento, eles queriam a mesma estética, né? Ninguém ficava, eu quero formas geométricas. Não, era sempre no mesmo estilo ali, no mesmo padrão, tá? E a gente vai ter o que a gente tem ali, né? O naturalismo versus o idealismo. O público, ele preferia que as obras fossem mais próximas do real, imitando a textura da pele. Então, se você pegar e ampliar uma obra de arte ali do Renascimento, você vai notar essa textura da pele, a sombra, a textura dos tecidos, das formas. Olha, reparem ali nessa imagem que eu coloquei dessa moça que tá com um cordeirinho.
Reparem nas dobras das roupas, olha como é muito conectado ao que é real, muito próximo da realidade. Também a riqueza versus a simplicidade. Nesse caso, a riqueza aqui ela tem um sentido de variedade, de abundância de detalhes, né? Riqueza nos desenhos. Ela enche os olhos do espectador, é uma obra de arte que encanta, a gente para perceber, para ver. A ordem versus graça aqui vai dizer sobre a beleza obedecia às regras naturais, ou seja, o nariz grande vai ser grande, o nariz pequeno vai ser pequeno, vamos obedecer à realidade. Ela também se baseava nas proporções. Aqui no Renascimento a gente tem alguns errinhos de anatomia, só que esses errinhos eles são aceitáveis. Por exemplo, a gente pode notar aqui, tanto nas duas figuras, olhem os ombros delas. São ombros que parece que nem tem osso ali, é uma estrutura bem tombada, bem caída. Expressividade. O artista ele era capaz de expressar sentimentos por meio da sua produção, comovendo o público. E também a habilidade, o aspecto relacionado à capacidade do artista de representar o mundo de maneira exemplar, ou seja, mais conectado com a realidade. E nesse período começaram então a ser feitos os estudos iconográficos e a leitura de imagens. Gente, estudo iconográfico é feito até hoje. Porém, nesse período, ele ia estudar até o século XVI, no caso, ele estudava o significado das imagens inseridas apenas no contexto religioso. Hoje em dia, a iconografia ela tem um outro significado, é um estudo completamente diferente. Hoje, no caso, a iconografia ela é um estudo descritivo da simbologia e da representação das imagens. O que a iconografia faz hoje é pegar as imagens, né, estudar o contexto histórico dessa imagem e reconstruir a realidade daquela época. Se eu pegar uma imagem da Idade Média e eu estudar o contexto histórico daquela imagem, tudo o que aconteceu historicamente, o que a gente já sabe, agregar aquilo que está representado na imagem, a gente consegue reconstruir a realidade daquela época. O método iconográfico, ali no século XVI, ele não passava de ler uma imagem como se ela fosse um texto, decodificando as narrativas apresentadas ali. Um exemplo disso tem aqui na apostila de vocês, eu coloquei o textinho aqui, que vai falar sobre essa imagem que está representada ali, onde tem Nossa Senhora, Jesus Cristo e Santa Ana. Para quem não sabe, Santa Ana foi a mãe de Maria, tá? Então, vamos ver o que a pessoa que escreveu esse estudo iconográfico vai falar sobre essa imagem. Um esboço de Cristo menino com cerca de 1 ano, quase saltando dos braços de sua mãe para agarrar um carneiro. A mãe está na atitude de se levantar do colo de Santa Ana e impede a criança de chegar ao carneiro, uma criatura inocente que é símbolo da paixão. Enquanto Santa Ana, levantando-se um pouco, parece ansiosa para conter a filha, o que pode ser uma caracterização da igreja que não impediria a paixão de Cristo. Então, no caso, quem escreveu contou uma história sobre essa imagem. Pode ser que não seja isso, mas no contexto histórico dessa pessoa, observando essa imagem, ela deu uma representação a mais. Além de você ler essa imagem, né? Poderia ser, é uma criança brincando com um carneirinho, uma mãe afastando a criança do carneirinho e uma outra mulher um pouco mais velha apenas observando. Mas ali no caso ele deu um outro contexto ligado a toda a religiosidade, aquilo que a gente já sabe da igreja, a gente já sabe biblicamente, né? Então, no caso, ele deu o significado do menino Jesus brincando com o cordeiro que é o significado da paixão de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. Então, Maria, pela dor dela, hoje a gente sabe disso porque tem a história contada, mas, né, a gente tem que levar em consideração isso. Maria ali, no caso, sentindo a dor, afastando o filho da crucificação, e Santa Ana no papel de igreja, dizendo para Maria se acalmar e deixar que aquilo acontecesse.